O que é usabilidade? Métodos de usabilidade, definições clássicas de usabilidade, Nelson, heurística de Nelson, referente. O que é usabilidade? Introdução. O que é usabilidade? É a medida qual fácil é utilizar o produto interativo. Definir popular, definição popular simplificada. Definição de usabilidade. Definição de Nielsen. Características para usabilidade. Aprendizagem. Aprender que utilizar um novo sistema que deve ser fácil o suficiente para que o usuário comece a usá-lo rapidamente. Eficiência. O sistema deve ser eficiente de tal forma que os usuários possam atingir uma alta produtividade. Definições de usabilidade de Nelson. Critérios para usabilidade. Memorização do uso ocasional do sistema que não precisa reaprender a utilizar o sistema. O sistema precisa ser intuitivo, sem erros. Erros. O sistema deve ser facilmente recuperável de erros e que deve para dever o usuário cometer erros. Satisfação. O usuário deve ficar satisfeito com o uso do sistema. Definições de usabilidade. Definições de norma do ISO 9241. ISO Internacional. Center Organization. Ergon Requirement Office Work with Visual Display Terminals. Define usabilidade, efetividade, eficiência e satisfação com as quais o usuário específico atinge metas específicas em ambientes específicos, isto é, um contexto de uso específico. Definições de usabilidade. Definição da norma ISO 9241 de 1998. Efetividade. Diz respeito à pesquisa e a completude com qual o usuário alcança metas específicas. Eficiência diz respeito aos recursos necessários em face à plenitude da precisão para que o usuário alcance suas metas. Satisfação diz respeito ao que conforto e aceitação do uso do sistema pelo usuário. Usabilidade das coisas. Usabilidade está em todas as coisas e as coisas quais interagimos. Usabilidade das coisas. Como você usa o papel higiênico? Qual das duas opções é melhor e por quê? Usabilidade do papel higiênico. Usabilidade do papel higiênico. Usabilidade do papel higiênico. Usabilidade do papel. Avaliação da usabilidade. Métodos empíricos envolvendo o usuário. Exemplo de teste de usabilidade como os usuários. Os métodos analíticos, avaliação especialista baseando-se em recomendações padrões heurísticas. Exemplo, avaliação heurística. A avaliação heurística consiste em um estudo conduzido em especialistas cujo propósito é a definição de problemas de usabilidade a partir de heurística que atingiram guias de atividade das duas avaliações, que a heurística é um princípio prático de design que funciona como a diretriz de design de vantagens rápida, barata e Euclid. 8 regras de ouro para Ben Shadman. 10 de heurística de Nelson. Heurística de Nelson. Vamos estudar as 10 heurísticas de Nelson. Conhecimento com os 10 princípios de usabilidade de Nelson. Heurística de Nelson. Visibilidade do estado do sistema, compatibilidade do sistema do mundo real, controle do usuário e liberdade da consciência de padrões ajuda no usuário a reconhecer, diagnosticar, recuperar-se de erros, prevenção de erros, reconhecimento em vez de memorização, flexibilidade e eficiência, estética e design minimalista ajuda a documentação. Heurística de Nelson. Visibilidade do estado, status do sistema que deve manter o usuário sempre informado de onde se encontra, localização ou sobre o que está acontecido, feedback, a estratégia de interface de indicada localização, milhas de pão,
realce da opção do menu, títulos claros em cada parte. É um escaneado. Visibilidade do estado do sistema. Nelson, viabilidade do status. Eucaristia de Nelson, visibilidade do status. Eucaristia de Nelson, visibilidade. Eucaristia de Nelson, visibilidade do status. Visibilidade do status do sistema. Poxa, compatibilidade do sistema no mundo real, do sistema que deve falar a linguagem do usuário, utilizando palavras, frases, conceitos familiares ao usuário, recomendações, evitar jargões técnicos, evitar misturas de idioma, respeitar a cultura dos usuários. Exemplo, das sociedades ocidentais, com a cor vermelha deve ser instintiva associada a alerta e a cor verde frequentemente associada compartilhamento. Controle do usuário, liberdade do usuário deve sentir-se no controle do sistema e não ao contrário. O sistema deve fornecer as formas que permitem aos usuários saírem facilmente dos lugares de atuação inesperadas. Controle do usuário, controle da liberdade, controle do usuário e liberdade. Consistência e padrão. O sistema deve comportar-se de maneira consistente, evitando que o usuário pense que as palavras, ações e situações diferentes significam a mesma coisa e evitar erros. Consistências e padrões. Consistência e padrões. Ajuda o usuário a reconhecer, diagnosticar e reparar os erros. Ajuda o usuário a reconhecer, diagnosticar e reparar erros. Prevenção de erros. Sistema de impedir sempre que for possível a ocorrência de erros. Prevenção de erros. Prevenção de erros. Prevenção de erros. Reconhecimento em vez de memorização. Tomar objetos em ações e opções visíveis para que os usuários façam suas escolhas, sem a necessidade de lembrar o comando específico. Opções utilizadas com mais frequências devem ser exibidas e não ocultadas. Exemplo: interface via linguagem de comando X, interface via menus. O que mais interface responder na questão aberta ou múltipla escolha, e ícones que auxiliam o reconhecimento das opções. Eucaristia de Nielsen. Reconhecimento em vez de memorização. Reconhecimento em vez de memorização. Flexibilidade, eficiência de uso. O sistema deve fornecer aceleradores visíveis aos olhos e diferentes, as quais, no entanto, permitem aos mais experientes realizar a tarefa com maior agilidade. Independência de mecanismo de entrada de dados, exemplo, tecla de atalho designados explícito alfabético numérico, uso da tabela Tab para movimentar-se do formulário ação primária no formulário associação da tecla Enter, permitindo múltiplas formas de interação, teclado, mouse, microfone e sensores. Flexibilidade do uso. Flexibilidade da eficiência do uso, estética e design minimalista, sistema que deve ser evitado o uso de informações irreversíveis e raramente necessárias. Nelson,
propõe que os designers analisem todos os elementos utilizados em seu projeto e renova-os um a um, caso ele funcione bem sem um desses elementos. Elimine estética e design minimalista. Estética e design minimalista. É, estética e design minimalista. Estética e design minimalista. Estética e design minimalista. Ajuda a documentação do sistema fornece informações que podem ser facilmente encontradas em mecanismos de ajuda que possam ser facilmente seguidos. Ajudar e ser contextual. Ajudar a documentação. Ajudar a documentação. Referências.